mais uma reflexão de caminhar na graça. Qual a nossa luta, de fato? Temos esse entendimento? Qual o propósito da nossa vida? Quais são as nossas armas? Como nós procedemos? Esse é um aspecto que nós precisamos entender para não agirmos como religiosos, para não agirmos segundo o pensamento natural, para não agirmos fora da vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 10, versículo 4 a 5, ele afirma: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Paulo está falando acerca da maneira de pensar deste mundo, da lógica humana, da maneira de raciocinar, da busca do interesse próprio, ou seja, do uso de todo o pensamento, de toda a maneira de ganhar conhecimento, experiência na realidade, com o intuito de buscar o interesse próprio, a vontade própria. Nós não estamos falando de sabedoria quanto a conhecimento, mas sim da maneira de pensar deste mundo, de levar as nossas atitudes, as nossas maneiras de agir. É disto que Paulo está falando. Que nós precisamos entender que todo o processo pelo qual passamos se trata justamente deste detalhe, de deixarmos de agir segundo o pensamento natural e agirmos como Cristo, segundo o pensamento de Deus, segundo a mente de Cristo. Nós precisamos entender que esta é a nossa luta, ou seja, as armas que devemos usar são de Deus, a maneira de pensar é de Deus. Nós temos que aprender a pensar como Cristo. Por isso, nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo. Por isso, nós precisamos deixar de andar segundo o pensamento natural, segundo a lógica humana de pensar, de buscar o próprio interesse, de revelar o egoísmo, de manifestar todo o desejo de vingança, de ódio, de raiva, ou seja, da defesa dos próprios interesses contra a vontade, muitas vezes, do outro, do interesse do outro. Nós não pensamos no outro e nem no interesse do outro. O que a gente precisa entender é que Deus nos chama para uma outra realidade, para que a gente se dispa completamente da natureza humana, do velho homem, da maneira de andar deste mundo, e nos revistamos de Cristo, ou seja, passemos a andar segundo Cristo, segundo o seu modelo, segundo o exemplo que ele nos deu. Por isso a gente precisa entender que para fazermos isso precisamos ser discípulo, e para ser discípulo nós precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. Se trata disso. As armas que Paulo está usando, o propósito da nossa vida, a nossa jornada está neste processo de destruir toda essa fortaleza de conhecimento, da maneira de pensar, da maneira de agir, anular todo tipo de sofisma, de meias-verdades e levarmos todos, inclusive nós, cativos a Cristo. De maneira que a gente aprenda a viver segundo Cristo, segundo o modelo de Cristo, segundo o exemplo dele, fazendo as obras, falando, agindo e reagindo como Cristo neste mundo. É isso que a gente precisa entender. E nós não fazemos isso só para nós. Todo o nosso trabalho, todo o empenho é para que as pessoas alcancem a liberdade em Cristo de poder fazer as escolhas que são as melhores. Não necessariamente implica que nós alcançaremos o melhor segundo o pensamento natural. Muito pelo contrário, como Cristo fez, sabendo que era melhor para nós, ele se ofereceu, ele morreu e poderia ter feito diferente. Poder tinha, autoridade tinha, mas ele preferiu se submeter à vontade do Pai e como uma liberdade que tinha, para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Essa é a nossa realidade.
Este é o propósito da nossa vida, nos libertar de uma maneira de pensar para nos tornarmos cativos em Cristo, escravos de Cristo, segundo a vontade do Pai, ou seja, andarmos como Ele, nos ofertarmos e nos colocarmos debaixo da sua autoridade para fazermos o que é da sua vontade. Que a gente possa entender e compreender e nos libertar de uma maneira de pensar que na realidade achamos que é liberdade, mas que nos escraviza, nos leva à falta de entendimento, à falta de compreensão de tudo aquilo que Deus deseja para nós. Que a gente possa buscar o conhecimento de Deus e a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.